Shalom, irmãos, shalom a todos os arins, os que estão presentes, os que ainda nos vão ver. Vamos fazer uma oração, começando o shiur de hoje, da porção Rekev. E vamos começar com o nosso Rosh Halev. Que o Senhor possa dar a ele sabedoria, discernimento desse shiur abençoado. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esse dia, por esse sábado que tu nos deste, Senhor. Nos trouxeste de volta, Senhor, do exílio e nos trouxeste para Israel. Seja com o teu servo, seja com o Rosh Halev, que o Senhor venha dar a ele cada vez mais discernimento, sabedoria, e nos instruir, Senhor, nesse caminho, nessa jornada, rumo a Israel, Senhor. Te agradeço, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Amém. Caleb Rodar, Rosh Caleb Rodar, Britland, Rio de Janeiro. Como o nosso amigo falou, né? Qual é a porção racha rua? Perfeito. Essa porção, que é o livro de Devarim, Deuteronômio, né? Vem do capítulo 7, passou para o versículo 12, né? E de 11 a 12, depois de 11 a 25, né? Vai terminando aqui, 11 a 25, é o final. Então 7 e 12 começa, 11 a 25 termina, né? Então começa assim: e será, pois, que se ouvindo esses juízos, guardares e cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti aliança e bondade que jurou a teus pais. Então, para achar, tem a primeira palavra, né, que é Kev, que é uma proposição que significa porquanto, por consequência de. Então já tem de cara aqui para nós, né? E será, pois, que se ouvindo esses juízos e guardares e cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti aliança e bondade. Então, tem uma condição. Se você guarda a Torá de Hashem, portanto, né, ele irá guardar, né, nos guardar. É isso que acontece hoje, né? Nós temos que estar guardados por Hashem. Porque o mundo hoje, né, cada dia pior. Não tem melhora, e isso é normal. Para melhorar? Não sei. O que importa é o seguinte: como aconteceu, isso eu já falei em outra paraxá, como aconteceu no passado, quando o nosso povo estava na terra de Mitzrayim, no Egito, né, terra de aperto, e vieram aquelas pragas, o povo que estava 100% com Hashem foi o quê? Sofreu com a praga? Não. Preservado. Então, mesmo que tenham situações, que sejamos preservados, não aconteça nada. Eu não estou falando em arrebatamento mesmo, né? Porque a questão não é nem tema de hoje, né? O pré-arrebatamento, isso nós não acreditamos. Terá arrebatamento, sim, mas pré não. Tá? Isso aí é outro shiur, né? Em João 17:3, né, Yeshua fala o seguinte: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único, verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, teu Mashiach, a quem enviaste. Então aqui a gente está vendo aqui uma condição direta, né, para nós estarmos garantidos, a bondade de Hashem vem a nós. E Yeshua em João 17:3 fala: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Como é que eu conheço a Hashem? Torá. Pela Torá. Eu posso conhecer a Hashem falando que a Torá dele, a lei dele, não existe mais? Eu verdadeiramente conheço ele? Eu ouvi falar. A gente tem que entender também, né, situações que acontecem na nossa vida também difíceis que tem, para que nós possamos estar sendo aprovados até a nossa emuná, né? Porque uma vida muito fácil, como é que você está sendo provado até a emuná? Então, por isso, e tem uma diferença
Né? Às vezes você vê o ímpio aí de boa, o sujeito aí do mundão, né, vamos dizer assim, está de boa, está com dinheiro, está com vida tranquila, por quê? Ele precisa ser provado? Não, o cara está no mundo. Mas quando nós fazemos a opção de estar com Hashem, nós somos provados. É interessante isso. Você fala assim, poxa, mas eu não aprendi isso, eu aprendi uma prosperidade, né? O Evangelho da Prosperidade, venha para cá que vai estar tudo bem, mar de rosas, ganhar carro do ano, casa, tudo uma maravilha. Não é assim. Se você não tem um compromisso com o Eterno, ele não tem com você. Você está por lá. Vai acontecer. Agora, se você tem compromisso com o Eterno, ele tem compromisso igual um pai tem com o filho. De ajustar o filho. O pai que deixa o filho fazer o que ele quiser não é pai. Não é verdadeiramente pai. Você não está. A tua função de pai, você não está exercendo a tua função de pai. Para exercer a tua função de pai, você tem que segurar as rédeas do filho, orientar, né? Colocar ele no eixo, no prumo. Né? De vez em quando, não, mas com amor. Né? Então tem que ajustar. Então Hashem ajusta, que é uma ajuda mesmo, né? A nós entrarmos. Então a vida eterna é essa, conhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão de Shema, né, Israel, né? E em Mateus, justamente essa questão, e a Yeshua HaMashiach, né? A quem enviaste, né? Então é interessante. Então, o que Yeshua está falando? Yeshua está falando aqui de Trindade, não é isso? Não. Não! Mas eu pensei que era. Não é. Então a vida eterna é essa. Conhecer a Ti. Conhecer a quem? Ao Eterno Deus. O único, o verdadeiro Deus. Não, os únicos, a Trindade, conhecer a Trindade. Está falando isso aqui? Não. Quem falou isso aqui? Yeshua. Entendeu? E a Yeshua, Mashiach, a quem enviado por Hashem. A gente até citou muito isso, eu gosto muito da história, né, de Yosef, né, José do Egito, né, tipifica muito bem. Ele tinha todo o poder do faraó, mas não era o faraó. Faraó que outorgou todo o poder a José, né, Yosef. Todo o poder, o que Yeshua fala? Todo o poder me foi dado por quem? Pelo Pai. Pelo Pai. Da mesma forma, todo o poder que Yosef tinha veio de quem? Do faraó. Está entendendo isso? Tinha só um trono. Quem sentava era o faraó. Tem só um trono. Quem senta no trono principal, né? É o Eterno. Só para entender isso. Aí vem Mateus 22, 36, 39. Tem Marcos também essa passagem, né? Mas vamos lá em Mateus. Mestre, qual é o grande mandamento? Respondeu-lhe. Algumas versões é Deuteronômio 6, 4, 5 até 9, né? Que é a primeira parte do Shema. Na paraxá passada foi essa primeira parte do Shema. Essa paraxá é a segunda parte do Shema. A gente já vai entrar nisso. Então, algumas, misteriosamente, omitem a primeira parte, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um, não é único, é um. Então, a gente tem que entender que na época não existia essa separação. Olha, mexe qual é o grande mandamento da lei. Olha, você vai lá em Devarim, em Deuteronômio 6,4, que você vai ver. Não existia. Tinha os livros, sim, mas não tinha esses capítulos, versículos, não tinha Não essa era divisão. compilado. Como é que você sabia? Você falava a primeira parte de uma porção. Não passou que você pegava lá a primeira parte. Então ele vai falar Shema Israel. Depois completa. Então você vê como houve aqui uma É missão. como assim, ó. Uma parte. Exatamente. Uma parte. Houve uma missão. Então, responderam. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento.
Algumas traduções são até mais corretas, com toda a tua posse. O que está até falando, né? Até interessante isso. Isso é da parte passada, mas é interessante a gente fazer essa recapitulação. Com todas as suas posses. Quando fala todas as suas posses, está falando posses. O que você tem, você pode dar para Deus. Você, com todo o entendimento que Ele te deu, com todo o teu coração, né? Com toda a tua vontade, toda a tua alma integralmente, com todo o teu entendimento, toda a sua posse. Fala em bens materiais também. Fala em bens materiais também. Que é uma forma de você estar adorando a Deus também, como existia no templo, né? Sem sacrifício, não há o quê? Bênção, né? Não há essa remissão. Esse é o primeiro. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é o quê? Levítico 19, 18, é isso? Sim, sim. Yeshua trouxe alguma lei nova aí? Não. Ele inventou alguma coisa? Não. Ele trouxe Torá purinha. Pura. E nesse aqui, ele falou assim, nisso, né, o que é? Resume toda a lei. Legal. Ele está fazendo um resumo aqui que a gente estudou na paraxá passada. Lembra dos 10 pronunciamentos? Das 10 palavras? 5, você e Deus, que é aquela vertical. Você e Deus. E 5, você e o teu semelhante, horizontal. Lembra que a gente trabalhou isso? Uhum. É essa a questão. Então, quando ele chega aqui, ele está resumindo o quê? Os 10 pronunciamentos, que os 10 pronunciamentos também vamos dizer assim, um resumo dos 613 mandamentos, 613 mitzvot. Entendeu o que eu estou falando aqui? Então, Yeshua, ele veio trazer o quê? Uma nova lei? Quando ele fala para os discípulos no ID, né, para observar, né, prega o que eu falei para vocês, lembra do que eu falei? Vamos colocar, estou parafraseando, né? Olha só, vocês vão agora ser enviados, né, para toda Jerusalém, tá, Samaria e tal, e confins do mundo. Você, todo Israel, Samaria, confins do mundo. Legal. Vocês vão falar o quê? O que eu, seu rabino, Mashiach, ensinei para vocês. O que eu ensinei para vocês? A interpretação correta da Torá. A interpretação e a aplicabilidade da Torá. É isso que ele buscou trazer para nós. Percebe? Entendido? Pode falar. É correto dizer, é uma pergunta, é correto dizer, já é uma pergunta quase uma resposta. Se tem aqui a parte vertical, Deus com o homem, a parte horizontal, o homem com o homem, é correto dizer que o primeiro grande mandamento que ele fala, amar Hashem sobre todas as coisas, é o título dos 5 primeiros. E o próximo, como a ti mesmo, é o título dos 5 últimos. Como se fosse um título. Aqui está um título e aqui está outro. Você tem um capítulo, tem um título. Exatamente. Sim. É como se fosse realmente o título do capítulo. Para você poder estar desenvolvendo. Exatamente. Eu não vou tratar... Eu quero pegar os Shema. Se der, até eu trato disso aqui, mas eu quero falar de novo do Shema. Ekev quer dizer também calcanhar. É bem interessante isso, né? Jacó, a raiz, né, vem dessa palavra Ekev também, né? Calcanhar. E tem a questão do calcanhar, né? Mashiach, né? E a gente está vivendo esse tempo. A volta do Mashiach, né, de Yeshua, para nós é a volta, para alguns é a primeira vinda do Mashiach, que vão entender quem era, né? Então, essa questão da volta, a gente está passando esse tempo aqui, calcanhar. Por que calcanhar? É que você primeiro pisa, né, no chão. É interessante isso, né? Então, a sabedoria de Deus, ele é incrível, né? Então ele busca essa interação
de nós, né? Então, a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Em Provérbios 25, 2 e também em Romanos 11, 33 fala. Então, Rei Davi em Salmos 19, Davi Melo 19, 18 fala: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então a gente tem que estar tirando essas pericotas, essas cascas, essas conchas da nossa vista, pedindo, orando para que Hashem tire isso, para que possamos estar entendendo melhor da palavra dele. Amém? Então essa palavra aqui é quebra, né? Em consequência, portanto, também significa calcanhar, né? Só para falar um pouquinho disso, para a gente partir para o chamar, Rashi, que é o maior intérprete da Torá, né? Ele fala o seguinte: se vocês cuidarem dos mandamentos menores, isso a gente também falou na paraxá passada, se vocês cuidarem dos mandamentos menores, que as pessoas tendem a pisar com os calcanhares, é a primeira coisa. Então Deus manterá sua promessa sobre vocês. O que Rashi está falando? Lembra que a gente falou da paraxá passada? Cumprir o menor. Não, esse aqui é pequenininho, não vou cumprir, vou deixar eu cumprir o que é maior, mas você tem que cumprir desde o menor. Que é o primeiro, você pisa, depois você vai pisar em tudo. Se você não tem esse primeiro contato com as mitzvot, os mandamentos menores, você não consegue alcançar os maiores. Vai ficar uma lacuna. Então, primeiro você tem que pisar o calcanhar, né? Você pisa primeiro o quê? O menor. Isso é uma força de linguagem, né? Depois você vai pisar nos outros. Então, para cumprir todos os mandamentos de Hashem, né, nós temos que estar do menor para o maior. Não é ao contrário. Porque se você não cumprir o menor, você vai acabar cumprindo os outros, né? Então, a gente acaba negligenciando alguns mandamentos. Isso não pode acontecer. Pode falar. Engraçado, o senhor estava falando aí, tem um clique aqui na cabeça. O próprio Jesus, ele confronta os religiosos da época. Está em João 7,19. Para cima de mim, vocês não têm legitimidade para falar isso para mim. Porque eu cumpro e eu ensino a cumprir. E eu vim para que se cumpra a Torá. É interessante, se você diz que a Torá não existe mais, a gente já falou isso aqui, você está dizendo então que Yeshua não é Mashiach. Por quê? Para ser o Messias, o Cristo, né? Como se fala, você tem que ter embasamento aonde? A Torá. A gente tem que entender que toda a Brit Hadashah, dito erroneamente Novo Testamento, né? A Brit Hadashah, quando se fala, veja as Escrituras. A gente falou isso na semana passada. Veja o quê? Olha, veja as cartas de Paulo, veja os evangelhos. Não, está falando de Escritura. É o quê? Torá. Torá dos profetas. E como ele falou, o Ari falou, ele ainda falou: queres me matar. Quer dizer, é o mandamento de não matar. Ele ainda citou o mandamento. Ele falou da Torá e citou o mandamento que está na Torá. Então, como que ele citaria alguma coisa que ele mandou abolir? Não tem como, gente. Não, e de cara, quais são os dois maiores? Ele entra com Shema e entra com Levítico. Ou seja, a relação, até nessa parte aí, também casa com o que você está falando. Né? Quando é arguído, ele de cara falou Shema Israel, Dona Elohim não dá errado. Está dizendo que é um, o Eterno é um. E fala tua relação com Deus e a tua relação com o homem, Levítico 19, 18, né? Ele está falando Torá. Torá pura. As pessoas não pensam, né? Não param para analisar isso. Ele fala, não, a Torá não existe mais. A Torá era para os judeus. O Shabat é só para os judeus. Olha, eu guardo só as Escrituras, eu guardo toda a Escritura. Mas o quarto pronunciamento que o pessoal fala mandamento, que é guardar o Shabat, esse não conta mais. Agora o dízimo conta. Olha, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Você é um pecador. Agora, guardar o Shabat, em vez do Shabat você guarda o domingo, está de boa. Aonde está o domingo? Na Torá. Guardarás o domingo.
Não, onde está Para na Bíblia, adorar. Aldo. Na Bíblia toda. Nem na Bíblia. Na Bíblia toda. Até na Brit Hadashah. Não, olha, tá sim, porque você vê, isso a gente já tratou aqui também. Você vê que lá em Atos 20, quando Paulo tá falando aquele rapaz cai da janela, né? Em Atos 20 fala, como era de costume, no primeiro dia de semana. Se falei, tá vendo? O pessoal se reunia domingo na igreja. Uau, na igreja. Os cristãos. Quando é que começa o primeiro dia da semana? E era tudo cristão, e era tudo cristão. Aí pergunta assim, quando é que começa o primeiro dia da semana? Quando é que começa o dia? Não, pega domingo, primeiro dia de semana. Então o que acontece? Não sabe o dia bíblico, né? Está em Bereshit, né? Em Gênesis. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Então, o dia começa o quê? O Não, despontar do dia. Noite, dia. O alvorecer. É a noite. Noite, dia, noite, dia, noite, dia. Aí pega um ocidental, vai traduzir a própria Brit Hadashah, os textos, né, do dito Novo Testamento, o cara vem com a ideia que ele tem que o dia começa à meia-noite, o alvorecer é quando o sol nasce. Tudo errado, porque não para entender isso. Mas na realidade eles mudaram todas essas coisas realmente para tirar. Alguns foram propositais, outros não. Outros foi por pura ignorância mesmo. Né? Eu até cito, né, uma conhecida nossa, que ela traduz muitos livros do inglês para o português. Tem hora que ela tem que colocar a linguagem dela. E esse que é o problema. Ela pode desconfigurar todo o livro. Porque ela coloca a linguagem dela. Porque tem hora, e olha que é inglês, que você tem, né, uma facilidade. O que está sendo escrito é agora, né, é contemporâneo, né, não é coisas antigas, né, é de uma sociedade que a gente conhece mais ou menos. Só que essa sociedade tem os seus costumes, tem palavras que não casam com o nosso idioma, então ela tem que traduzir. Quando ela traduz, se ela traduzir errado, já era. Vai sair totalmente do foco, entendeu? Sai do foco, aí já, você se perde, né? Então, voltando a essa questão do dia e noite, né? Então, o dia começa, o dia bíblico, isso é coisa do judeu, é dia bíblico, começa no entardecer e vai até o anoitecer. Então, começa a noite e vai começando o dia. Então, quando o Rav Shaul já falou, porque não tem vivência judaica. Nós, dentro da sinagoga, sabemos, acabou o Shabat, pode dizer que está anoitecendo que horas agora? 6, 6 e meia? Vou colocar 6 horas. Anoiteceu 6 horas. Se anoiteceu 6 horas, desse sábado, hoje, Shabat, estamos no sábado, Shabat. Quando chegar às 6 horas, anoiteceu, vamos dizer que já está escuro. Primeiro estrelinha, apareceu estrelinha e tal, anoiteceu, está aquela penumbra, não é escuridão total, aquela penumbra já está anoitecendo, já começou outro dia. Aquela penumbrazinha, já tem estrelinha e tal, começou. Legal. Aí terminou o Shabat, o que nós fazemos? 40 minutos depois, mais ou menos, tem a Havdalah, que é a cerimônia que encerrou o Shabat e recebe uma nova semana. Tanto que em Atos 20, você vê, abre alguém e vê, está dizendo que tinha muitas tochas, não é isso? Tinha muitas tochas. É aquela cerimônia que eles estão comemorando o quê? O primeiro dia da criação, o haja luz. Aí o pessoal simbolizava o quê? Com tocha. E nós acendemos o quê? Uma vela que tem, no mínimo, 4 pavios, né? Para simbolizar isso, o ato da criação, haja luz. É interessante. Então eles estavam ali fazendo isso. Eu já citei aqui para vocês. E você tem ali na sinagoga. É a sinagoga, tanto que fala, qual é o primeiro lugar que o Paulo ia, Rav Shaul? Sinagoga. Então, terminou, a galera acendeu as tochas, fizeram a Havdalah. Depois da Havdalah, tá livre, né? Vamos ver ali, o lanchinho sobrou, vamos comer um negócio aqui. Rav Shaul, Paulo, explica isso aqui assim, assim, assim. Ele começava, ele gostava de falar e o pessoal gostava de ouvi-lo. Imagina, com o Rav Shaul, né, com o Paulo ali, você ia querer virar a noite, virava a noite. Então, como era de costume. Então, todo Shabat, com Paulo, acontecia isso. Não tinha um Shabat
Que Paulo, encerrou, vamos todo mundo para sua casa, vamos embora. Não, a galera, Paulo, vem cá. E não tinha hora para acabar. A gente vê texto nosso aqui que demora 3 horas. A gente fica 3 horas falando. Hoje não vai ser, vai ficar menos tempo. Mas tem show que a gente fica umas 3 horas falando. E olha que tem um assunto, e tem hora que você fala assim, não, tem que parar, gente, vamos parar, que a gente tem que seguir o caminho aí. Senão você fica. Imagina o Ronaldo chamou. Entendeu? Então, Yeshua também pronunciou, continuando aqui, né? Acerca desses princípios, né, que eu estou falando em Mateus 5,19, né? Qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos, aqui que a gente está falando, calcanhar, o menor mandamento, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Então, qualquer coisa que violar qualquer um dos menores mandamentos, né? E também ensinar a violar, será o quê? Menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar a cumprir, né? Será chamado de grande no reino dos céus. Então, vamos lá. Hoje, dentro do cristianismo, que ensina que a Torá não existe mais, você não precisa cumprir nada, nem lei de castigo, nem questão alimentar, básica, né? Levítico fala direitinho o que você tem que comer, o que você não pode comer, aqui também fala também sobre isso, mas o que você pode, o que não pode comer. Aí chega, não, olha só, está liberado. Por quê? Aí alguns falam até errado, né? Naquela questão do lençol que Pedro vê, né? Pedro está vendo ali naquele lençol alimentos impuros, até porquinho, camarãozinho, aquela história toda, e fala assim, opa, eu não como isso. Depois, continuando, né? E Deus fala assim, não, que eu purifiquei, né? Você não vai falar que não, isso não é para você. Aí depois continua e mostra que ele justamente está falando sobre os gentios, né? Que realmente o judeu não entrava na casa de um romano, não teria essa comunhão com o romano, que não era judeu. Ele estava falando de pessoas. Mas ali a gente já vê de cara que Yeshua já tinha morrido, já tinha sido ressurreto, e de cara a gente vê Pedro falando assim, eu mantenho a lei de Kasherut, eu não como o que a Torá proíbe. Ele até se espanta, como é que Deus está me dando uma revelação dessa? Eu não como o que a Torá proíbe. Interessante, né? Então, Yeshua ensinou a abolir essas leis? Não, tanto que Pedro tinha essa observância. Está entendendo como essa construção, olha, não precisa, isso aí é besteira. Guardar o Shabbat é besteira. A gente tem que tomar muito cuidado. Aí alguns falam também em Coríntios, né? Rabi Shaul falando de o que for para ídolos, né? Você não pode, mas se você não souber, você estiver na ignorância, cara, tem que tomar muito cuidado nisso. Se a Torá tivesse sido revogada, Pedro não indagaria, né? Exatamente. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que as palavras de Paulo são confusas. Essa que é a verdade. E foram mal traduzidas. Pedro até fala isso. Olha só, tem algumas coisas de Paulo aí que você tem que tomar cuidado, senão você vai ficar com a cabeça, né, confusa, né? Isso até a gente pode falar, não vou demorar muito nisso não, mas a gente pode falar até na próxima paraxá, a gente fala sobre isso. E foi mal traduzido. Tem, na verdade, muitas igrejas, na verdade, até a maior parte das igrejas não é cristã, é pauliana. Por quê? Está nos evangelhos. Yeshua falou A, mas mal interpretado, que Paulo não falou B. Paulo falou também A, mas por uma má interpretação nos textos de Paulo, acha que ele falou B. Então eu vou ficar com Paulo. Cara, você se diz cristão ou pauliano? Acorda! Acorda tu que dormes. Essa que é a verdade. Não estou batendo em nenhuma religião, eu estou aqui para trazer as pessoas para pensar. Se está achando que eu estou falando besteira, legal. Segue em frente, mas antes de seguir em frente, pesquisa. Vai ver se o que eu estou falando é certo ou não. Pesquisa. Ah, mas eu pesquiso, como eu escutei de um irmãozinho.
evangélico, falando sobre esses assuntos e outros. Ele ficou até agressivo comigo, né? Aí eu tive que dar a carteirada nele, né? A carteirada de... que eu fui pastor, né? Então, aí tem que dar a carteirada nele, né? Aí tem hora que você volta a ser pastor e dá uma carteirada. Aí eu dei uma carteirada nele e coloquei ele no lugar. Como é que você está fazendo? Falando com o pastor assim, cara? Vigia, cala a boca, fica quieto. Aí ele deu uma de pastor mesmo. Se falar mais uma vez, estou indo na tua igreja, vou conversar com o teu pastor. O teu procedimento. Nunca mais levantou a voz para mim, mas estava levantando. Por quê? Eu falei assim, eu estava falando com amor, conversando com ele, ele falou assim, cara, você tem que pensar assim, tal. Pesquisa, eu pesquiso. Eu falei assim, não, você está pesquisando os livros, dentro da doutrina, eu quero que você saia dessa tua doutrina e pesquise outro livro. Vai para o livro do judaísmo, procura livros do judaísmo messiânico, procura realmente o original, alguma coisa que você possa sair dessa tua caixinha, sai da caixinha. Ah, para quê? Aí ficou maluco. Aqui eu tenho isso, tenho aquilo, que tem título em título. Aí eu tive que enquadrar, entendeu? Título por título eu também tenho, aí enquadrei. Mas aí eu tinha um título maior que ele. Dentro, aí fui para o mundo dele. Forte, igual Paulo, isso também é mal interpretado de Paulo, tá? O Paulo, ele tinha essa questão. Na hora que ele tinha que chegar para o judeu, ele ia se mostrar realmente judeu. E ele era da tribo de Benjamim, que guardava toda a Torá. Perfeito. Na hora que ele estava indo com um não-judeu, ele não ia com esse peso todo no judeu. Ele ia conversar com o cara, na boa, como eu estava falando. Mas na hora que ele tivesse que dar uma carteirada como ele deu, eu sou romano também. Ele deu carteirada de romano. Está entendendo? Pela César, né? Ele deu. O que não pode entender é que a pessoa fala assim, tudo bem, então ele foi lá, estava lá com o gentil, lá com o meu porco, fez isso. Não, ele não fez isso. Que ele também não podia, palavra forte, se violentar, né, vamos dizer assim, palavra forte. O que ele estava fazendo, se ele fizesse isso, ele estava indo contra ele mesmo. Contra o Eterno em primeiro lugar e contra ele. Ele ia deixar de ser Rabi Shaul, Rabino Shaul, né, Saulo, e ele ia deixar de ser Saulo. Esse papo também, né? Que Paulo, né? Ele antes era Saulo. Aí quando encontrou Jesus, virou Paulo. Nunca houve isso. Isso é um mau entendimento. Rabi Shaul, Saulo, não é uma pessoa. Paulo, desculpa. Rabi Shaul e Paulo. Mesma pessoa. Shaul era o nome dele original. E ele tinha um nome romano. A gente também não tem um nome e tem um nome judaico. Hebreu da tribo de Benjamim. Só que o pai dele tinha comprado, né, a cidadania romana. Então, como romano, ele era Paulo. Está de boa. Nós, dentro do judaísmo, quando fazemos a Tevilá, que é o dito batismo, é o contrário, ele fazia o contrário. Nós viemos com um nome secular e entramos com um nome judaico. Que o nome quer dizer transformação. Uhum. O nome é muito forte, a questão de nome, né? Você tem um nome, é mudança de caráter espiritual. É uma situação espiritual diferente para você. Né? Tanto que, já fiz até no quadrinho, não vou fazer hoje não. Abrão e Sarai, né? Abrão e Sarai. Eles tinham esses nomes, Abrão e Sarai. Tinham filho? Não. Abrão faz a Brit Milá, né? A circuncisão. Muda de nome. Mas essa mudança de nome vai para Abrão. Abraão. Né? Abraão. Aí se torna Abraão. Sarai se torna Sara. Dentro da escrita aí a gente vai entrar em Gemátria ou Gematria, né? Eu já falei, né? O rei vale 5, Yud 10. Sarai, né? Tinha Yud. Ela perde essa letra Yud, que valia 10. E ganha o quê? Um rei, 5. Só para que nessa matemática, 5. E vai para Abraão. Então há uma mudança no nome do casal. Quando ele faz o pacto realmente com Deus, quando ele está realmente inserido. E era novinho ele, né? Era garotão, não era garotão quando aconteceu essa bismillah? Não. Era garoto. 90 anos. Garoto.
era garoto. Aí sim que ele está com a mudança de nome, com o pacto, ele faz a mudança e realmente o casal realmente tem uma união espiritual que gera um filho espiritual. Isaac, que tem o quê? Yud. Começa com a letra Yud, que é 10. Aí você gera alguma coisa. Está entendendo? Essas mudanças de nome são importantes. Então é importante saber que Saulo, tinha o nome hebraico dele. Isso é importante eu entender isso. E o nome romano, que se chamava Paulo. Isso é natural, tá bom? Natural. Estou continuando. Que eu acabei de falar de Yeshua, né? Ele está falando quem cumprir os mandamentos é maior no reino do céu. Quem cumprir a Torá é maior. Quem deixar dos menores mandamentos que seja, ensinar que é para deixar é menor. Então, voltando, no mundo cristão, como é que está nessa história? Eu não vou nem falar. Está achando ruim? Mateus 5,19. Vai lá e reclama com Yeshua, com Jesus, né? Não sou eu que estou falando. Então ele está declarando que quem cumprir e ensinar até mesmo o menor dos mandamentos é grande. E quem fizer o contrário é menor, né? Então, em Salmos 19:11, por suas ordenanças teu servo é esclarecido, existe grande recompensa em elas obedecer. Então, obedecer, você vai ter uma grande recompensa. Então, essa questão do calcanhar de Mashiach é um conceito espiritual, né? Que vai dizer esse mansolo, né? Um sinal oculto, né? Dessa volta, o calcanhar do Mashiach é essa volta de Yeshua para nós, né? Do judeu ortodoxo, chegando perto a vinda do Mashiach. Não vou falar nisso, que eu quero entrar no Shema. Então, vamos lá para o Shema. Deixa eu ver aqui. Então, essas duas pachot, né? Primeira trecho do Shema foi na passada. E agora é o segundo trecho do Shema, né? Shema, Israel. Quais são os capítulos? O principal de Shema, Devarim, né? Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Essa é a primeira parte do Shema. Segunda parte, que vai entrar nessa paraxá, a primeira parte estava na passada, a segunda parte nessa. Também é Devarim, Deuteronômio 11, de 13 a 21. Então, a primeira parte, Deuteronômio 6, de 4 a 9, que esta é a principal. Né? Poxa, acordei de manhã, você tem que orar o Shema quantas vezes por dia? Nem precisa orar? Shema? Duas, no mínimo. No mínimo, né? Se você orar 3 vezes, tudo bem, né? Mas 2 vezes é o mínimo que você vai orar. Não dá para orar o Shema completo, pelo menos a primeira parte. De 6, o capítulo 6, de 4 a 9. Primeira parte. Não dá nem para isso. Pelo menos o 4 aí, o iniciozinho, né? 4, 5 iniciozinho, você vai orar, que você vai saber de cor. Depois você sabe de cor isso, né? Você vai fazer de cor, tranquilo, né? Então, o 6, Deuteronômio, né? Devarim 6, 4 a 9, depois Devarim, Deuteronômio, que é 11, capítulo 11, de 13 a 21, e Bamidbar, Números 15, 37 a 41. Esse que é o trecho, né? Que é de todo o Shema, compõe todo o Shema. Essa, por exemplo, para orar o Shema, no caso eu saindo muito cedo do meu trabalho, eu poderia fazer lá mesmo, né? Sim, que horas? Você está falando de cidade de plantão, né? É. Aí, em casa às 5 horas da manhã. Mas já está com sol? Não, ainda não. As orações da manhã tem que ter descontado o sol, né? Claro, por isso
você falando do trabalho, quando já começasse, despontar o sol. Despontou o sol, já amanheceu lá e tal, e você faz a primeira parte, que é ao deitar-se e ao levantar-se. Então a gente entende quando já está escuro e quando já está claro. Então essa primeira parte, né, do chamar pelo menos você pode orar, não tem problema nenhum. É até bom que ore mesmo, né, faça algumas orações. Né? O que a gente fala? De manhã, né, tem todas as orações, né, do serviço da manhã. Né? Eu faço outras orações lá no meu trabalho, assim, vou chegando, caminhando, entrando lá, sim. outras coisas. No Shacharit, né, você tem umas bases que você tem que seguir. Né? Faça pelo menos, não dá para fazer tudo, faça o chamar e faça me dar. Mas eu não estou com Sidur, oração espontânea. Então, chamar é uma oração espontânea. Não dá para ser tudo chamar, primeira parte para elas. Isso aí é importante, né? Não deixar. Deuteronômio 6, 4, 9, o segundo é? Deuteronômio 11. 11. Deixa eu pegar. 11, 13 a 21. Então, Devarim 6, 4 a 9. Devarim 11, 13 a 21. Bamidbar, que é números, né? 15, 37 a 41. É a parte final, que fala do tzitzit. Isso, fala do tzitzit. Depois a gente pode até fazer... números que fala do tzitzit. Um estudo também do tzitzit. Tá? Só para a gente não perder muito tempo, né? Então, existe, né, um elo entre essas duas parashots, né? A primeira parte e a segunda parte, né? Mas tem uma diferençazinha, né? No primeiro parágrafo, né? Nos é ordenado amar ao Eterno, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, todo o teu poder. Mas no segundo, somos abordados, né? Até coletivamente, com a frase de todo, esse é o primeiro versículo segundo, de todo o vosso coração e toda a vossa alma, porém falta de todo o vosso poder, né? Poder do que a gente tinha falado. Como é que você vai fazer isso, mais ou menos? Não tem como. Você tem que estar íntegro em tudo, né? Então, vem aqui, primeiro parágrafo. Ensinarás gentilmente aos teus filhos, falarás a respeito delas. E depois, e atarás com o sinal da tua mão. Com relação entre um e o outro. Falar e atar, já o tefilim, né? Os filatéricos, né? Na tua mão. Como assim? Lembra que eu falei do tefilim? Já falei aqui, né? Por que você falava do tefilim? Tudo dentro do judaísmo tem uma questão de simbolismo, você lembrar, né? O tzitzit, que está lá em números, né? É para você lembrar da Torá. 5 nós, 8 fios. 5 nós representando a Torá, Pentateuco, né? Os 5 livros da lei. E os fios são canais, né? Entradas, né? De pecado na tua vida, né? Então, teu pensamento, olhos, boca, ouvido, coração, parte sexual, mãos, pés. Então, contando da 8, para você, se você tiver com a Torá, desde o menorzinho mandamento para o maior, você não vai pecar. É interessante, né? Nós guardamos a Torá não para ser salvos, mas nós somos salvos por meio de Yeshua. Consequentemente, nós guardamos a Torá. Não é por obras, pela graça que somos salvos. Mas sem fé, sem obras, é morta. Então, como você vai exteriorizar a tua salvação? Com obras. Entendendo isso? Então, o primeiro parágrafo contém apenas mandamentos, mas o segundo também menciona recompensas. Né? Então, se você cumprir, você recebe. Se você não cumprir, você não recebe. Esse que é bem interessante, né? Então, tem as condições, né? Quando a gente ora o chamar, nós vemos as condições para você ter a bênção ou não, né? Então, aqui, Deuteronômio 11, (13 a 21).
E se obedecer os mesmos mandamentos que hoje vos ordeno de amar o eterno vosso Deus e servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, então eu, o Eterno, darei a chuva à terra no seu tempo, a chuva precoce, a temporânea, né? Essa eródia, precoce tardia, colhereis o vosso grão, o vosso mosto, e o azeite, e darei ao vosso campo, que os animais comerás e fartarás. Guardai-vos para não suceder que o vosso coração vos seduza, desvie-se para outros deuses. Então, se você fizer o certo, você tem bênçãos. Se não fizer o certo, você não terá as bênçãos devidas, né, a você. É esse que é o grande problema hoje, né, que a gente vive. Né? As pessoas querem ter só as bênçãos, mas não querem fazer nada para você ter essas bênçãos. Não quer, vou dizer, pagar o preço, né, vamos dizer assim, né, de você estar, né, seguindo o que o Eterno tem para você, independente de recompensas ou não, né? Você tem que fazer o que é certo, já acabou, não tem, né, historinha, né? Lembra que você tem que saber interpretar também a interpretação judaica da Bíblia, né? Lembra do pardes que eu tinha falado, né? O que é pardes, né? Quer dizer, pomar, né? Então você tem níveis, né? Um apróximo isso aqui. Você tem nível pechados, que é o literal, o remes, que é uma interpretação alegórica também, drash e o sod, que é o sod é mais espiritual. O drash pega também muito alegorias também, vai pegar para você comparativo de textos, mas com a hermenêutica buscando, né, você com parábolas, uma parte mais na entrelinha também, como o Remes também. Né? Então, você tem que muitas vezes ir no nível sod, você não pode ficar só no nível literal, senão já era, né? Senão você vai se perder nessa história toda. Então, vou chamar, já um nível mais sólido, né? Mais profundo, né? As pessoas não conseguem observar, né? Porque dentro da palavra, a maioria dos escritos nos mostra que tudo é condicional. Salvo, por isso que a gente guarda. Então, o entendimento é outro, o pensamento é outro. Não, vou cumprir isso daqui para vir ganhar algo ali. Não, você já cumpre isso daqui porque já está no seu coração. Quando a gente ama ao Eterno, a gente ama a lei de Deus, a gente já faz isso condicional de qualquer coisa. Você já faz isso naturalmente, porque é a sua vida, a sua rotina, né? Servir a Deus de todo o coração. Será o menor, né, no reino do céu. Mesmo você tendo alguma coisa, vai ser menor, não tem como, né? Não tem como. Então, é isso que a gente está querendo buscar hoje aqui, essas situações que são adversas, né? Então, você vê aqui, Shema, ou Israel, Eterno, nosso Deus, Eterno é um. Eterno é um. Aí vem com a Trindade. Como é que fica a Trindade nisso? A gente até trabalhou sobre isso, né? Então, o maior mandamento que Yeshua fala, aí você diz, não, isso não é maior, não, porque tem uma Trindade. Como é que fica isso, uma Trindade? Né? Então, quando Yeshua pergunta, quer dizer, quando pergunta para Yeshua, cumpriu lei. Ele resumiu a lei ali nele, ali, ó. Amar a Deus acima de tudo e o seu próximo, só isso, não precisa cumprir mais nada, não precisa guardar mais nada. Ou seja, você entendeu? A lógica do versículo onde ele está explicando, porque o escriba pergunta para ele, qual os dois maiores mandamentos? Qual o maior mandamento? Amar o teu Deus acima de tudo. E o teu próximo como a si mesmo. Ele está resumindo o chamar. Ele toda a Torá, ele não está dizendo, o resto não vale, só vale isso. Não. Hoje não. 613 nada. É só esses dois aqui, porque resumiu aqui em Yeshua, aqui em Jesus. O pessoal acha que são os dois únicos mandamentos, mas são os principais. E nem esses guardam. Tem outros mandamentos, mas esses são os principais. Seria muito feliz se guardasse pelo menos isso. Pelo menos os dois. Pelo menos os dois, irmão. É isso mesmo que o Reynolds falou. A pessoa, quando fala isso, pensa que ele não entende que isso é um resumo. Entende que ele aboliu tudo isso. Então, na realidade, você pode matar, roubar, pode fazer tudo.
quando tinha permitido. Então, o princípio, qual é o princípio do Shema? Né, que a gente viu na paraxá passada, que o eterno é o quê? 3 em 1. É isso? O Shema está falando, ó, eterno é 3 em 1. Não? Não. O eterno é errado. Literalmente um. E não único. Tem algumas traduções que falam único. Que o único é o quê? Errid. Único. Tem uma diferença. O que está escrito? Errad, um. Aí bem bonitinho coloca único. Dá uma olhada na Bíblia de vocês, se está único. Está único. Eu defini bastante interessante. Quando você vai no banco, né, e tem escrito no chão assim, fila única. Você fica lá, fila única. Aí você é atendido, aí vem outro, fila única. Também é atendido, fila única. Quantos únicos tem? Um monte de único. O que a Leia está falando assim, você vai num banco, fila única. Você vai ficar numa fila só. Aqui também está único, sim. Na realidade é um de cada vez. O único, esse único é que parece que é um de cada vez. Então dá a possibilidade de vários, porque é um de cada vez. Entendeu como é que é? Vamos lá, fila única. Você está lá, mas tem outras pessoas com você. Entendeu? Vamos trabalhar essa fila única. Vamos trabalhar essa fila única. Todo mundo aqui é fila única. Não. O que é fila única? Está o sujeito lá, mas tem outros com você. É a fila única. Você vai e arrasta mais um. Tem outros. Atendimento único, unitário, especial. Exclusivo. Não é nem prioritário. Prioritário vai ter outros velhinhos lá também. Mas estou falando aqui. Fila única, você está lá, mas tem outros. Atendimento exclusivo, único, é só você. Está entendendo? É isso que ela está querendo dizer. Atendimento exclusivo, atendimento único. Só você será atendido. Não tem mais ninguém atrás para ser atendido. Você vai ser atendido. Não, o único, fila única, tem várias pessoas na mesma fila. Isso que eu estou falando. Única, igual único. Então vamos lá. Errado. Atendimento de um só. Só vou atender um. É uma pessoa só, não vai atender mais ninguém. Errado. Exatamente. Atendimento único. Errado. Vai ter várias pessoas sendo atendidas enquanto está naquela fila única. É isso que eu quis fazer. É uma comparação meio complicada, mas é isso. Se não entendeu, fica por isso mesmo. Engraçado que chamar é ouvir, né? Ouça. Ouça. Quando você vai chamar a atenção de uma pessoa, você fala assim, ouve fulano. Entendeu? É como se esse gatinho chegar e falar assim, pô, escuta que eu estou te falando para tu pensar de forma correta, né? Aí mesmo assim, o negócio ele engolou. Tá entendendo? Então quando tiver na tua tradução da tua Bíblia, lá na Bíblia da Chá, dizendo único, tá errado. Não, mas eu aprendi que a Bíblia é inerrante, não tem erro nenhum, não tem erro de tradução. Aqui está Shema, ouve, ó Israel, Hashem, o nosso Senhor, é o único Deus. Tá errado. O único é errado. É errado. E no hebraico, errado. Errar é um. Tá entendendo? Até nesses detalhezinhos dá margem para uma má interpretação. Então, de cara, a gente tem que ver isso, né? Nossa, até que fica tudo. Claro que Ou alguma coisa que seja, às vezes pode ser um erro apenas, ou é complicado, né? Isso veio do hebraico, né? Não tem nem como. É complicado, velho. É complicado, velho. A vida era mais? Sim, tá no hebraico. No hebraico. Você pegar aqui. Não, mas eles estavam até falando no aramaico, na verdade. Mas o que acontece? É só pegar aqui a Bíblia e ver como é que está no original aqui da Bíblia em hebraico. Está errado ou errado? Está errado. Não é errado. Entendeu essa diferença? Provérbios 9, de 9 a 10 fala: instrui ao sábio e ele se tornará mais sábio. Instrua ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Conhecimento do santo é o entendimento. O que a gente está fazendo aqui? Instruindo, né? A gente está estudando junto. Isso aqui é um estudo. É um shiur, é um estudo que a gente está fazendo juntos. O estudo do sábio tornará mais sábio o justo, e ele crescerá em entendimento, ensinando o justo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É aquilo que você falou. Será que foi má fé? Se foi má fé, qual o temor de Deus que essa pessoa que colocou, esse grupo que colocou? Coloca o grupo, por quê? Foram teólogos que fizeram isso, né? Não sabe o hebraico para fazer uma tradução da Bíblia? Ah, mas eu traduzi do grego. Então quem traduziu do grego já tinha colocado o único, já colocou errado. Está entendendo a gravidade? Para você ver se aquele grego está certo, vamos lá no hebraico. Porque está citando um texto em hebraico. Vamos ver no hebraico se está certo. Aí criam-se doutrinas em cima de uma coisa errada. Em cima do erro. Deus é o princípio e o fim, né? As duas letras que eles usam são as letras gregas e não as letras em hebraico. Porque senão seria Tav a última letra. Tav, eu sou o É o alfa e o Tav. Não, alfa e ômega. Não, ele. Você acha, vamos lá. Você acha que ele ia estar falando com o João, ia estar falando, vou falar em grego com ele. Mas olha só, João. Vai ser chique. Não vou falar em francês com você, porque o francês ainda não existe. Tá? Vai ser mais chique ainda. Mas o francês vai existir. Eu posso te dar uma revelação agora, a gente fala em francês para ficar chique. Très bien, né? Então, muito chique. Então, essa questão toda, ele está falando o quê? O João? Hebraico ou aramaico. Aí seria alfa e Tav. Alef e Tav. Não, alfa é grego. Aqui, eu procurei aqui na Bíblia em espanhol, assim, hoje Israel, Jeová, nosso Deus, Jeová, uno es. Tá certo. Tá Esse tá certo. Tá certinho. No espanhol tá Reina Valera. No espanhol tá certo. Mas você vai pegar uma tradução espanhol, vai estar único. Vai ter. Agora, no inglês também, às vezes, no inglês também deve estar certo. A Bíblia que eles mais usam. Logo no nosso, que são dinásticos, logo no português. Então vamos lá. Mas isso aí. Não é um Deus com três cabeças, vamos dizer assim, três fragmentos, né? Três entidades. Não é. Não dá. A doutrina, você vê como a doutrina. Depois a gente vai fazer um shiur só sobre essa questão de trindade. Só estou dando uma passada aqui. Está tratando sobre justamente o Shema. Então, para que está tratando sobre o Shema, a gente tem que falar isso. Depois a gente faz um estudo melhor sobre a Trindade, fala dos concílios, né, o primeiro ministério, depois Constantinopla, que é aí que foi colocado realmente a Trindade. Né? A gente vai mostrar que não tem nenhum embasamento bíblico. O que se coloca como um embasamento bíblico é um engano, a gente já falou aqui, né? Falar de Trindade. Já foi, a gente sabe que em Mateus 28, não é isso? 28, que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19, 28. 19, 28. É isso? Ele lembra aí. Foi um enxerto. Tanto, a gente até trabalhou isso aqui. Batizar em nome do Pai, não existe, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe essa passagem. Marcos também tem, e ele ainda é pior ainda. Aquele que não for batizado não será salvo. Então, não, é a questão o que eu estou falando é a questão da Trindade. Não, né? ele fala isso, ele ainda bota condicionamentos que não... Essa questão da Trindade, que é muito só completando. É o contrário. 28 e 19. Isso aí, 28 e 19. Ao 28 e 19, Mateus 28 e 19, tanto é um enxerto que, isso eu já falei com vocês, em Atos, todos os discípulos, todos os apóstolos, batizavam em nome do quê? Da Trindade? Em nome de quem? Yeshua. Na Bíblia aí, Jesus, né? Yeshua. Jesus e Yeshua. Yeshua.
olha, não tem. Né? Então, você vai estar dizendo então, que eles fizeram como Pedro, né? A questão da comida. Ele estava seguindo a regra da Torá, que a Bíblia diz, olha, não come porquinho, não vai comer camarãozinho, não come esses animais, tais. Ele estava, toda a lei de Kasherut para alimentação, ele estava seguindo. Se Jesus, né, Yeshua, aboliu, ele estava sendo desobediente. Yeshua já tinha sido morto, já tinha sido ressurreto nessa hora. Da mesma forma, em Atos, Yeshua também já tinha ido, ressurreto, e eles estavam batizando em nome de quem? Só de Jesus. Então eles são desobedientes. Que é o último, né, mandamento dele, eles não estão seguindo na atividade. Está entendendo essa questão? Eu, quando era pastor de igreja, eu já tinha esse entendimento. Então quem foi batizado por mim naquela época foi batizado em nome de Yeshua. Eu pegava, você não pode, né, ficar... Você só vai tocar na pessoa no batismo, na tevilá, né, judaica. Você só toca por uma questão de segurança, se for preciso. Se a onda quiser levar a gente... Se você estiver no mar, a onda bater... Se a onda quiser levar a Sandra quase foi embora. Não, imagina, né? Magrinha assim. A pessoa tem que 3 vezes ou 7 vezes. Quem é que mergulhou 7 vezes? No inglês está também. Então, eu falei. Eu falei na mãe. É o general. 7 vezes. Ele estava fazendo um batismo de arrependimento ali. Mas na Bíblia, você entende, você sabendo da história, a pessoa que tem que fazer isso, essa imersão, você só vai por uma questão de segurança. Você me imagina, está no rio, mas tem uma correntezazinha. Vai, mergulha aí, tchau, a pessoa foi embora. Ou está no mar, bate a onda, cadê? Mas foi arrebatada, vamos arrebatar, tá lá. Tem que ser não é água corrente, não é piscina, nem tanto. Corrente não pode, bem lembrado. É água dita água viva, que é água ou da chuva, que tem toda uma técnica de você fazer isso, ou rio limpo, né? Mar limpo, ou um lago limpo, né? Tem que ser água viva e corrente, né? Que a água pode ser água parada, né? Também. Esse lago tem que ter também vazão de água. Fala. Só um adendo que eu acho importante. Quando a gente for se basear nos evangelhos, a gente tem que lembrar o seguinte: o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. O Evangelho que foi escrito para os judeus é de Mateus. Então o Evangelho de Mateus é que é a nossa linha mestra. Quando a gente for verificar, estudar um dos evangelhos, a gente tem que se basear pelo Evangelho de Mateus, porque foi escrito para os judeus. Mateus. Não, é em cima, João vem em cima de Mateus. O primeiro que a gente vai estudar é sempre Mateus. Porque o que acontece? Ele foi escrito para os judeus. Então, para a gente poder entender, porque olha só, foi um evangelho escrito para o povo judeu. Então, esse é o evangelho base para a gente, porque a gente vai entender o que eles estavam entendendo na ocasião. Porque o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, ele sempre vai colocar, para explicar para um romano alguma coisa, você vai ter que colocar a figuração para que ele possa entender. Então, nessa figuração, nesse momento, você acabou de falar uma passagem aí que está na cara que foi mudada, que foi mexida. Por quê? Para que o romano pudesse entender. Então, sempre se basear no Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, para a gente poder entender o que estava acontecendo na ocasião. Senão a gente vai ficar sempre perdido. Engraçado, Marcos e Lucas não estavam lá, né? Não estavam lá. Estavam os apóstolos São Mateus e João. Marcos foi discípulo de Pedro. De Paulo. Não, de Pedro. Marcos foi discípulo de Pedro. Um adendo só nisso aí que a Maria Rosa está falando, e olhando aquela passagem justamente que a gente estava discutindo no início, das mulheres que foram ver o corpo do Senhor, justamente em Marcos e Lucas que aparece essa passagem onde as mulheres levam essa especiaria para ver o giro. Não, em Mateus também aparece, só que em Mateus ele está mais realista do que está acontecendo. E inclusive ele fala, em Mateus, se eu não me engano, exato, em Mateus, se eu não me engano, ele diz que ao despontar de um novo dia, não é em Mateus que aparece isso? Então quando fala despontar de um novo dia, significa o quê? Como primeiro vem a noite, depois vem o dia,
O dia judaico já tinha acabado. Um novo dia significava que era o quê? Já tinha começado o domingo. Então, quando elas chegaram lá, elas já chegaram com o domingo começado. Ele já tinha ressuscitado. Então, significa que ele ressuscitou no sábado. Entendeu? Pode perceber que ele tem detalhes mais interessantes para o mundo judaico. Os outros já vai ter uma linguagem própria para que o romano entenda, para que o grego entenda. Aí já muda. Amém. Vamos lá. Quer falar uma coisa? Não, é sobre isso mesmo. E só aqui nesse de Mateus, que fala justamente sobre o desconto do dia. E outra, e eles foram, aí diz que elas foram apenas para ver o sepulcro. Não estavam levando nada para O que a Sandra falou, que a gente estava discutindo, já passo a palavra para você. Estava no início, não estava na hora do show. Quando ele chegou, a gente estava falando, né? Justamente, as mulheres foram no túmulo, compraram especiarias, foram no túmulo para ungir o corpo de Yeshua. Isso é uma má interpretação. Por quê? Mulher não iria ungir o corpo de um homem. Homem unge o corpo de um homem. Mulher de mulher. E depois que o judeu é enterrado, não se toca mais no corpo, não se mexe mais no túmulo. Depois vai ter o momento certo de fazer mais uma ação, que aí é uma situação bem específica. Tá? Mas não se toca mais. Aí a gente está até falando assim, poxa, só pela lógica, né? Elas iam chegar, tinha uma guarnição romana, uma pedra enorme, lacrada ainda, ia chegar para o romano, ô, seu soldado, a gente enterrou o nosso mestre rapidinho, foi rápido, né? Não deu para fazer todo o ritual, né? Então nós mulheres viemos aqui para ungir e tal, fazer todo o ritual que ficou faltando. O senhor, por favor, tira o lacre de Roma, mexe na pedra, que nós vamos entrar fazendo, depois a gente vai, ninguém vai ficar sabendo de boa. O soldado ia falar assim, ia fazer um coraçãozinho, não, só o amor, só o amor, só o amor e vamos. Não vai fazer isso. Então não tem. E elas sabiam que tinha uma guarnição. Aí nós, pela lógica, pensando, sendo, né, seres pensantes, como diz um outro líder judaísmo messiânico, sendo ser pensante, a gente vai ver, pô, então, vamos lá. O que aconteceu no nascimento de Yeshua? O dito rei mágico, não eram reis magos, né? Eram judeus, sábios judeus, que estavam lá. Quando houve, né, a diáspora para a Babilônia, muitos não voltaram, continuaram lá. E eles, estudiosos, viram que o Mashiach estava chegando. Então eles foram de encontro ao Mashiach e levaram o quê? Presente. Levaram especialistas também. O que essas mulheres? Essas mulheres tiveram uma emuná, ou seja, uma fé, uma certeza muito maior que dos homens. Que Yeshua falou assim, vou ficar 3 dias, 3 noites, é o sinal de Jonas. O que elas falam assim? 3 dias, 3 noites. Acaba hoje. Acaba agora. Ou seja, elas sabiam que iam terminar o Shabat, no Shabat ele ia ser ressurreto. Então elas foram o quê? Vamos levar presentes. Elas compraram os presentes, vamos levar os presentes para ele. E foram levar os presentes para ele. É esse. Como você tem que provar? Como tem que provar isso? Não tem que provar, eu só estou dando um pensamento lógico para a gente pensar. Não faz sentido isso que eu estou falando? Faz. Você é obrigado a concordar comigo? Não, só estou falando por pensar um pouquinho. Então, elas chegam lá, o túmulo já está vazio, não tem mais ninguém. Vocês procuram aqui, já foi. Aí quem conhece a Bíblia judaica e o judaísmo sabe. Aquilo que a gente estava falando, o dia termina no entardecer, né, até o anoitecer. Ficou aqui no penumbra até outro dia. Então, o Shabat terminou quando? No finalzinho, quando ficou, como a gente já falou aqui. Começou a ficar escuro, veio. Legal. Silêncio aí, senão vai atrapalhar aqui. Ficou escuro, terminou o Shabat. Elas fizeram a Rabidalah rapidinho, ou talvez nem tenham feito, né? E partiram para o túmulo. Chegaram, já estava vazio. Se elas partiram, vamos dizer, aquilo que ele estava falando, terminou 6 horas, pode ter terminado mais tarde, 7 horas, até,
né, até mais tarde, 8 horas, que seja, né? Porque às vezes no hemisfério norte está 8 horas, ainda está claro, né? Mas já acabou o Shabat. Vou colocar 6 horas para ficar mais fácil a gente pensar. Acabou 6 horas do Shabat. Escureceu. Logo que escureceu, elas foram. Já não tinha mais ninguém. O soldado romano ia deixar o posto dele logo em seguida. Eles demoraram um pouquinho para sair dali. Demoraram um pouquinho. Então quando chegou já não tinha mais nada. Então elas não viram acontecer. Elas só chegaram após, elas não foram testemunhas oculares da ressurreição. Isso que a gente tem que entender. Quando elas chegaram quando? No primeiro dia da semana. É verdade. E quando era o primeiro dia da semana? Já era o domingo, vamos dizer assim. Mas esse domingo começou meia-noite? Não. Começou 6 horas, mais ou menos. Deixa eu ver com ele. Fala. Que eu ia falar que no inglês também está Também está como é que está no inglês? Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. It's one. Então quem está falando errado, né? The Lord. Our God, the Lord is one. It's one. É claro. Lá no outro acampamento tinha uma história, alguma coisa que eu escutei sobre o jeito que ele deixou, que Yeshua deixou um tecido, talvez tivesse cobrindo ele, em cima dobrado, a maneira que ele dobrou era uma maneira de indicação que ia voltar, alguma coisa assim. Isso aí não importa muito. Não, aonde saiu isso? Isso é até mesmo os judeus falam que quando uma pessoa está na mesa, que dobra o lenço, esses negócios, carro do lenço dobrado, é porque está dizendo, vou voltar. Essa é uma tradição judaica que fala isso. O guardanapo, o lenço que ele dobrou. Ele saiu, mas que ele volta. Lembra em Pessa? Na mesa, alguma coisa assim, entendeu? A festa de Pessa. A festa de Pessa, a Ficomã. Tem os 3 pães árvores. Do meio você vai quebrar, né? Parte maior, uma parte fica menor, a outra parte maior se enrola o quê? Um guardanapo e é escondido. No final de Pessa, fica mais, quer dizer, a sobremesa, né? No final de Pessa vem aquele pão e é partido. Yeshua está falando justamente isso da ressurreição dele, né? Se você for ver a questão de enrolar, né? Ele foi enrolado no manto. A gente viu agora sobre os santos, né? Foi falado tanto sobre isso, até fácil a gente entender. Dá uma olhada como é que foi o enterro de Silvio Santos, você vai entender como é que foi o enterro de Yeshua. Né? Então, o Aficomã, aqui é o pão que foi quebrado, esse é meu corpo. Yeshua estava mostrando a ressurreição dele, né? Olha, eu vou ficar escondido, depois eu venho. Aí tira e quebra, esse é meu corpo. Não que fosse literalmente, ele está falando, olha, meu corpo vai ficar escondido lá na terra. Ele está falando mais um sinal dos 3 dias, 3 noites. Então o que ele está querendo só desconstruir é difícil. Mas ele está tentando desconstruir um dogma que tem mais de 2000 anos. Tem 2000 anos, né? Na verdade isso começou até menos de 2000 anos, começou depois, né? Isso foi forte mesmo no 4º século, né? Começou mais logo depois que o Shaul falece, ele falou, vai vir lobos. 67 anos depois, vem o quê? Inácio de Antioquia, aí começa a deturpar tudo, trazendo filosofia greco-romana para dentro do judaísmo, não aceitando. Né? A gente tem que entender, a gente sempre fala em Atos 15, né, que é o Concílio de Jerusalém. Aquela discussão, né? Tem os judaizantes que querem fazer a circuncisão, né? Brit Milá nos pobrezinhos. Aí tem essa discussão, pode ou não pode? Eles estavam entrando para onde? Para o cristianismo? Pergunta. Quem estava ali aceitando Yeshua, Jesus, como Messias, né? como Cristo, vamos colocar assim, estava entrando ali para o cristianismo? Não. Estava entrando para o judaísmo. Estava entrando para o judaísmo. Isso que as pessoas também não conseguem estava fundando entender. igreja nenhuma. Não estavam fundando. Eles se reuniam na igreja? Não, se reuniam em sinagoga. Isso que as pessoas não conseguem entender. Aquelas pessoas que estavam entrando ali, estavam entrando para o judaísmo. Só que, lembra que a gente sempre fala, existiam 2 escolas,
Hillel, Shammai. Né? Hillel era mais tranquila, Shammai era mais rígida. Então tinham judeus messiânicos, que ali era tudo judeu, cara, era tudo judeu. Judeus messiânicos, só a partir de Atos 10, que aí vem Cornélio, né? Que aí vem o centurião. Em Atos 10, fora Atos 10, era tudo judeu. Yeshua mesmo disse que a primeira salvação dele é para o povo de Israel, né? Ele é o Mashiach do povo de Israel. Não tem como. É Mashiach hebreu. Que por uma misericórdia e graça se estender para o mundo todo. Isso que as pessoas não entendem. Se você diz que a Torá não existe mais, então está dizendo que Yeshua não existe. Porque a base toda para ter legitimidade de Yeshua é a Torá. Primeira vinda, ele cumpriu parte das profecias. Segunda vinda, segunda parte, que tem no Tanar, né? Que Torá, os profetas e os escritos, né? O problema é que, vamos supor, lá no outro acampamento, acaba, o que foi nos ensinado, pelo menos que eu aprendi, que foi mais ou menos que a minha mãe aprendeu e as minhas filhas aprenderam, é que só quem vai ser salvo é só quem crê em Jesus. Assim, o ponto focal é só Yeshua, é só Jesus Cristo. O Pai, o Pai é o Pai de Jesus, é o Pai de Jesus. Mas eu não vou entrar aqui, seria um show só para isso. A adoração completa é só a Jesus e só quem crê em Jesus que vai ser salvo. Quer dizer, quem não crê, então, todos os judeus até Jesus, ninguém foi salvo. Esse é um entendimento errado. Porque, na realidade, posso responder para ela, as pessoas confundem e elas entendem a graça como salvação. Não é. O que é que a gente tem que entender é o seguinte, antes de Yeshua, as pessoas foram salvas. Também. Então, é isso que eu vou explicar. A salvação sempre foi bem para a graça. Sim. Antes de Yeshua, as pessoas foram salvas pela graça. Noé foi salvo pela graça. Todas as pessoas, Deus achou graça em Noé. Qual era aquela graça? É a mesma graça, que na realidade a graça, ela vem de Hashem. E Yeshua foi um instrumento que foi usado para que as pessoas entendessem esse funcionamento naquele momento. Abraão, ele foi salvo ou não? Claro. Davi. O que a Bíblia fala? Que ele foi salvo, né? Pela graça. Pela fé. Pela fé. A gente tem que entender, eu não vou entrar que seria um shiur e a gente já está sem tempo para isso. O que acontece? A salvação é de quem? De Hashem. Deus, né? É o eterno. A salvação é dele. Quem é o instrumento da salvação? Antes dele vir, como é que funcionava isso? É a fé em Hashem. Você pode até vislumbrar, tem algumas correntes que falam, não, que Abraão vislumbrou Yeshua. Não interessa, a questão, a salvação é de Hashem. Ele que vai dizer. E até é muito grave, né, que a gente vê em alguns outros acampamentos, fala assim, eu sou salvo, você não, você vai para o inferno. Quem é você para dizer isso? Você não pode dizer isso. Não, e a questão hoje, os judeus, depois de Jesus, né? Depois que Jesus veio. A salvação do judeu você tem que entender o seguinte, a salvação individual, sim, mas com o povo judeu é uma salvação coletiva, é diferente. É uma aliança. É uma aliança eterna. É diferente. Não, eu consigo. Não, é que ela quer entender qual é o argumento que ela vai usar com as outras pessoas. Eu possa falar. Entendeu? Eu entendi o que ela quer. Como mais ou menos isso que a gente falou, depois a gente faz até um... Você pode explicar sobre a graça. Fazer o link da salvação com a graça. Sempre com a graça, exatamente. A pessoa acha que a salvação só existiu através de Yeshua. Antes disso não tinha. Claro que tinha. Então a pessoa está querendo dizer que todas aquelas pessoas estão todas paradas no inferno, esperando para ser salvas. Claro que não, gente. A graça sempre existiu, a graça de Hashem sempre existiu. Vamos continuar, que isso é outro tema. O que acontece? Se perguntar, é mais ou menos o que a gente falou aqui, o importante é que sempre houve graça, assim, papo de, não, a graça só surgiu com Jesus. Com Adão, desde Adão.
Exatamente. Quando? Exatamente. Desde a criação. Quando Adão peca, Aquilo aconteceu era para ele ter quando? sido fulminado. Aí morre o quê? Cordeiro. Cordeiro para cumprir. Então já houve um sacrifício ali. Primeiro sacrifício. Começa aí. E vai vir. A graça Não vem. tem nada melhor do que provar sobre a lei. Davi poderia ser morto pelo adultério, conversando. Sim. Mas veio o quê? A misericórdia e a graça de Hashem, do Eterno, sobre Ele teve Davi. consequências, mas ele Sim, não, mas aí ele não teve, foi morto. teve a graça. Teve a graça. Teve a de ser graça. perdoado. Teve a consequência dentro Porque da casa. ele acabou, quando ele é confrontado por Natan, né, o profeta confronta ele é confrontado, ele leva um susto, ele se arrepende de todo o coração, todo o ser dele, né? É essa que é a diferença, que a gente fala a diferença entre arrependimento e remorso. Exato. Ele teve arrependimento. Se fosse remorso, daqui a pouco ele estava pegando mais uma lá. Direitinho, né? Ele não fez isso. Direitinho. Vamos voltar para lá. Bem melhor. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece? Tem um comentário do Rabi Lubavitch que diz o seguinte: a diferença entre dois sentidos, ver, né, e ouvir. Né? Ver é apenas uma faculdade do homem. Ouvir toca todas elas. Interessante, né? Ouvir, não escutar. Escutar entra por aqui e sai por ali. Escutei. O que você disse mesmo, hein? Escutar, entra por aqui e sai por ali. O ouvir toca em todas as faculdades. Interessante isso que o Gabriel Vaz está falando. Ele está falando isso na interpretação até do Shema, da lei. Não, eu já vi isso aqui. Não, eu já vi. Lembra? Às vezes você quer começar com as pessoas. Eu já vi isso. Você viu? Parcialmente, ou seja, uma parte da sua faculdade, né, dentro das suas faculdades, você conseguiu ver alguma coisa, mas você não viu integralmente. Shema, não é? Veja Israel! Ouça, né? Ouça, Shema Israel. Então, o ouvir toca em todas as faculdades, a sua inteligência, seu intelecto, todas as suas faculdades, né? Esforçando-se em entender os mandamentos. Aí você tem que tocar nas suas faculdades e você tem que se esforçar para entender esses mandamentos, as mitzvot do Eterno, né, de Hashem. E a sua vontade. Então você tem que ouvir, aí ouvir todas as suas faculdades, você vai usar a tua inteligência, o teu intelecto, porque as pessoas hoje, como eu falei, eu já vi, mesma coisa numa aula, você está numa aula, o professor fala, já vi isso aí. Você não vai pegar. Se você ouvir, você está usando o teu intelecto, tua inteligência, tuas faculdades, aí você vai começar a discernir, aí entra também vontade, que o Lubavitch coloca. Você tem que ter vontade para entender, buscar entender e cumprir. Ele está colocando. Quando você tem isso tudo, você faz a opção de obedecer. Chamar Israel, você... Chamar Israel, ele está falando assim, Cumpra. mas você tem que ter vontade. Todo o teu coração, todo o teu alma, todo poder, ele está falando vontade. Então, por que as pessoas estão no erro? Porque não tem vontade. Aí depois que aqui o Eterno tem a vontade. Mesmo que aqui, nesse momento, está tudo bem, lembra que eu falei, menor no reino dos céus e maior. Quem fala assim, não precisa, não cumpro esses mandamentos, mesmo que sejam menores, não vou cumprir o Shabat, não vou cumprir leite de cachorro, não vou cumprir nada, e ensina a não cumprir. No reino dos céus, você é o quê? Menor. Agora o sujeito que cumpre e ensina a cumprir, ele já é maior. Porque cumprir, obedecer, ensinar, vai entrar na tua vontade. A tua vontade tem que estar. Muito interessante essa observação do Rebbe Lubavitch, né? E as suas faculdades práticas em traduzir as suas intenções em ações. Então você tem que pegar tudo isso e traduzir em ação. Beceda? Beceda? Beceda?
Beceda. Né? Então vamos lá, continuando. A lei judaica reflete isso. Se a pessoa for culpada de levar alguém à cegueira, olha só o que o Rebbe está falando. Está entendendo o que está acontecendo? Cego guiando cego. Nós não somos melhores que ninguém, mas a gente está tentando tirar a cegueira dos nossos olhos e buscar a luz que é a Hashem, que é a Torá dele, por meio de Yeshua HaMashiach. É isso que nós estamos fazendo. Yeshua ele não criou nada novo, ele veio trazer a interpretação correta da Torá, sem abolir nada. Né? Tanto o sábado, né? O homem é senhor do, Yeshua é o senhor do Shabat, e o sábado foi criado por um homem, não o contrário. Né? Então essa questão toda ele vem trazer para tirar um jugo pesado, por isso que ele fala que o jugo é leve. O que é o jugo que ele está falando? A minha interpretação e a minha prática na Torá, meu ensino e a prática é leve. Eu vou parar e vocês falam aqui. Se ficar falando. Sobre a gravação. Não tem nada a ver, Maria. Sim. Continua. Não, você vem aqui. Não? Pode continuar. Beleza. Então, vamos continuar. A gente precisa de concentração e silêncio. Senão eu paro aqui, você vem aqui e faça. Tá bom? Então vamos lá. A lei judaica reflete isso. Se a pessoa for culpada de levar alguém à cegueira, ela deverá recompensar aquele pela perda da visão. O que ele está falando? Se você levou alguém à cegueira, você vai ter que pagar um preço por levar essa pessoa à cegueira. Os líderes hoje estão dispostos a pagar esse preço? Não, mas estão levando as pessoas à cegueira. Você vai ter que pagar algo, e esse algo é espiritual, a gente sabe, pode ir até para o material, né? Um ressarcimento. Você é culpado de levar outro à cegueira. O que eu sempre falo hoje, né, quando o Rebbe Lubato escreveu isso, não tinha toda essa mídia, não tinha internet. Hoje, com a internet, a pessoa fala assim, eu não sabia. Não dá mais. O tempo de ignorância não pode ser mais arruído. E pior, se a pessoa tem alguém que fale para ela e essa pessoa não quer escutar, ela está cega e quer ficar na cegueira, e ainda leva outros para a cegueira, ela tem um comprometimento dela com o Eterno, ela como pessoa, e tem um comprometimento ela com os outros que ela levou para a cegueira. Está entendendo a gravidade disso? O Apocalipse fala, né, sobre os Nicolaitas. Isso seria uma doutrina. Sim. Né? Seriam os Nicolaitas. Então. Também, mas não só isso. São as pessoas que insistem em falar assim, Torá não existe, não precisa, Shabat não existe, esses judeus messiânicos são loucos, são hereges, apostataram. Querido, sinto muito falar, mas quem apostatou são os outros que apostataram. Não, mas eu sigo Jesus, que é só a graça. É tanta graça que vira desgraça. Eu sempre falo isso. Se Yeshua é o Senhor da Torá, Senhor do Shabat, ele vai cancelar essa Torá? É difícil, né? Se a pessoa for responsável por sua surdez, ela deverá pagar um preço alto, né? Pela sua surdez. Mas se ela estiver roubando as faculdades de outros, o preço vai ser maior. Olha só, roubando a faculdade dos outros. E com ela mesma, ela está roubando as faculdades dela, que Deus deu, sem ninguém está dos outros. É uma responsabilidade tremenda. Então o Shema, ouça, né? Tem até um comentário aqui, deixa eu pegar aqui. Do Guia dos Perplexos. Guia dos Perplexos, de Maimônides. Que ele fala também ver e olhar, né? Enxergar. Ver Raá, olhar Rabi, enxergar Razá. 3 verbos. Ver Raá, olhar Abit, enxergar Razá.
Fala de faculdade também. Percepção visual, como é que você vai ver também? Né? Como é que você está enxergando as coisas? Você está enxergando corretamente o que está acontecendo? Tem algum comentário que vocês querem, estão vendo aí para falar? Não. Quando é dito, eu vi, eis um poço no campo. Está vendo, literalmente. Trata-se de uma percepção visual. Quando é afirmado, meu coração viu muita sabedoria e conhecimento, como está em Eclesiastes 1,16, refere-se a uma apresentação racional. Segundo essa metáfora, o verbo ver se aplica à divindade, assim como Newton Rei vai ver em 1 Reis 22,19. E fez ver ao Eterno, né? E viu Deus que era bom, fez-me ver tua glória, e viram Deus de Israel. Tudo isso é apresentação racional, jamais percepção visual. Então você tem que ver o que ele está querendo trazer aqui, o Maimonides. O ver também, né, a gente já viu que o Israel é mais completo de todas as faculdades. O ver é só uma faculdade, mas tem pessoas que nem essa faculdade, eles estão entrando nessa faculdade, que é uma faculdade, não é só ele está falando só uma percepção visual. Para você ver realmente, tem que ser uma percepção espiritual. Voltando, Rav Shaul, quando caem as escamas, né, isso é um termo hebraico, é um termo bíblico, né, está caindo as clipotes. Né, as clipotes, as cascas dos olhos. Né, quando a gente está fazendo a contagem do homem, a gente não ora para que caiam as clipotes dos nossos olhos, né, ou seja, as cascas, as conchas dos nossos olhos, para a gente poder enxergar melhor. Não é enxergar a visão física, que é parcial, mas a visão espiritual, é isso que ele está querendo falar aqui. Um discernimento. Uhum. Não é só, é um discernimento, exatamente, não é só olhar. Ele está falando, você tem que ter um discernimento, quando você vê, você conseguir enxergar profundamente. Então por isso que tem muita gente que lê a Bíblia, sabe de cor, mas não sabe a parte espiritual. Poucos que sabem de cor e sabem a parte espiritual, poucos. Ah, mas eu sei, a Bíblia é de cor, já li 100 vezes. Eu cito o versículo tudo e ainda digo qual é o versículo. Memória privilegiada, mas ele só viu e decorou. Ele não aplicou isso e não aplicou mesmo na vida dele, se ele não tiver seguindo a Torá, e ele não entendeu espiritualmente. Né? Então, enxergar, né, aplica-se a percepção visual, né, mais profunda, é isso que você tem que buscar. Não é só o que o Maimonides quer trazer para a gente aqui, que você ver, enxergar, não é só algo físico, tem que ser muito maior que isso, tem que ser mais profundo, espiritual. Né? Como o próprio tocar também, né? Quando o Yeshua fala do acreditando, toca aqui. Você tem que ter uma experiência. Isso que é também, não? A visão, veja, você tem que ter uma experiência espiritual. Como ouvir também é uma experiência espiritual. César, já são 15 para as 4. Eu vou encerrar agora. Né? Sempre eu falo, tem muito mais coisa para falar, sempre tem. Sempre tem. Mas o que eu queria trazer, eu sempre procuro trazer a reflexão para vocês. Né? Não é um discurso só pronto, mas é trazer percepção. Alguém quer perguntar alguma coisa? Marcos? Não, tá bom, já tá bom. Toda hora, Marcos. Deixa eu colocar no lado. Fica em pé, vamos orar aqui no final. Agradecendo a Rachena pela oportunidade e chamar Israel, né? Ouve Israel. Então, o ouvir é muito mais profundo que isso. Então, o Shema é acorda Israel também. Né? Na verdade, é isso, acorda Israel. Ouve. Segue, né? O que eu passei para vocês. O que ele está falando que passou? Moshe está falando que passou.
o que o Eterno ditou. Então, Deuteronômio, ele está fazendo uma recapitulação, ele recapitula. A gente, na paraxá passada, a gente recapitulou o quê? Os 10 pronunciamentos, os 10 ditos, como o pessoal fala, os 10 mandamentos. Ele recapitula aquilo tudo. Então, ele fala assim, ó, estou recapitulando, agora segue o que Deus passou para você, não o que você quer fazer. Esse que é o grande problema. E a gente vê, né, você vê que tem uma questão espiritual séria quando fala que a Torá não é para ser guardada, os Shabbats não é para ser guardado, as festas não são para ser guardadas, os preceitos judaicos não são para ser guardados. Quando falam contra a Brit Milá, que é a circuncisão também, é algo muito grave. No judaísmo messiânico, que é obrigatório você fazer a Brit Milá, a circuncisão, não. Porque primeiro tem que ser aonde? Moshe fala e Rav Shaul Paulo também fala, no coração. Se você não tem no coração, não adianta. Então, espiritualmente, você tem que ter esse pacto com Hashem, essa circuncisão. Depois vai para o físico, que é muito importante também. No tempo certo, quando quiser. Mas quando você fala assim, não, isso não existe mais, não tem que ser feito. É mal interpretado, Atos 15, voltando a falar. O que estava sendo feito ali? Eu estava falando, até parei, né? Só para fazer esse resumo final aqui. Atos 15, você chega ali, está discutindo, vai fazer a Brit Milá, a circuncisão ou não, vai fazer que eles entrem totalmente dentro da lei ali. Pessoal que não é judeu, não nasceu como judeu, não tem contato nenhum com a cultura judaica, não está entrando para o cristianismo. Isso é importante entender. Está entrando para o quê? O judaísmo messiânico. O judaísmo, que todo judeu é messiânico, espera o Mashiach, que o Mashiach vem para o povo judeu, pela graça e misericórdia de Deus vai para o mundo inteiro, está esperando esse Mashiach. Quando espera esse Mashiach, né, todo judeu é messiânico. Nós e os discípulos, todos os discípulos que eram judeus, na época de Yeshua, já tinham recebido Yeshua como Mashiach. Então estão entrando para onde? Para o judaísmo. Tanto que as reuniões eram feitas aonde? Na igreja? Não, nas sinagogas. Então esse pessoal que está entrando do zero, não sabe nada, foi aquela discussão. O que a gente vai fazer com esse povo? Vamos logo fazer a circuncisão deles? Não, calma, vai assustar os caras. Vai explicar para o adulto, ó, vai ser assim, 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 o cara sai correndo. Vai com calma. Vamos fazer o quê? O arroz com feijão com ele. Ele vai fazer a papinha dele, o arroz com feijão, depois ele vai comendo uma substância, né? O Rav Shaul mesmo falou, olha, chega, você tem que comer alguma coisa mais substancial, né? Rapadura, farinha, não. Algo mais substancial. Já chega de papinho, né, para você, leitinho, né? Essa parte já acabou. Já acabou. Uma madeira para você acabou. Mas como eles são o quê? Neófitos, eu sempre cito, quando você entrou para uma igreja evangélica séria, né? Você entrou para uma igreja evangélica séria, você vai chegar, vai ter uma classe da escola dominical, os novos convertidos. Vai te ensinar o quê? Olha, vamos aqui uma aula de teologia avançada para vocês. Não. Básico do básico, porque você está chegando ali, você não sabe nada. Aí você fez isso. Agora você vai para cá, classe o quê? De batismo. Aí você vai aprender a classe de batismo. Fez, agora você vai entrar na classe dos homens, das mulheres, para você ter um ensinamento, e vai paulatinamente, a mesma coisa. Aí colocou em Atos, né, 15, 20, 21, o basicão que os caras tinham que seguir. E falou, olha, segue esse básico. Por quê? Em todos os sábados, ou seja, todos os Shabat, Moshe é pregado na igreja tal. Não. Falou, na igreja tal, na igreja, não é isso? Não. Moshe é pregado, né, estudado aonde? Nas sinagogas. O que ele está falando? Esse estudo que ele está fazendo aqui. Que é a Torá. Quando fala Moshe, está falando da Torá. A lei de Deus vai ser o quê? Estudada. Agora me dá uma minha, né? A lei de Deus vai ser que esse ar-condicionado seca na garganta, que é uma coisa. A lei de Deus vai ser estudada onde? Na sinagoga. Entendeu? É isso. É assim. Que aí o cara vai aprendendo toda a O cara vai aprendendo aos pouquinhos, e nesses pouquinhos ele vai caminhando.
Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender essa questão toda, né? Tá bom? Então vamos agradecer a Hashem. Amém. Vamos orar aqui, fazer a bênção. A gente agradecendo por esse shiur e nossos entendimentos sejam abertos, realmente nosso entendimento verdadeiro, escutando, compreendendo todas as nossas faculdades mentais e espirituais, todas as nossas faculdades para entender e aplicar. Que não sejamos aqueles que levam os outros ao erro, mas sejamos aqueles que levem aos outros ao teu encontro verdadeiro com Yeshua HaMashiach. O caminho da salvação realmente é Yeshua, mas a salvação vem de ti, Hashem. Nós queremos esperar por Yeshua, mas esperar do modo certo, preparados para o retorno de Yeshua. Não queremos estar na confusão daqueles que não entendem a tua palavra. Queremos ser cumpridores da tua Torá. Porque cumprindo a tua Torá, nós estamos cumprindo todos os mandamentos teus e cumprindo as determinações que Yeshua deixou para nós. Ó Hashem, trabalhe em nossos corações, nossa mente, para que possamos entender mais de ti. Calibre nossos ouvidos espirituais para ouvir mais de ti, discernir quando não é tu falando, ó Hashem. Mas que seja, Hashem, aberto nossos ouvidos para as tuas verdades espirituais. E nossos olhos também, para que possamos ver com profundidade, Hashem. Na parte espiritual, não vendo superficialmente, mas vendo com profundidade, enxergando espiritualmente as tuas verdades. Que assim seja. Amém. Amém. Yivaheh Adonai, Vishnecha, Adonai Panavelecha, Vikumeka, Isadonai Panavelecha, Viasenlecha, Shalom. Então te abençoe e te guarde. Faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno levante o seu rosto sobre ti e põe em ti. Shalom, Beshem Shamashi. Amém. Shavuot Tov, uma semana abençoada para todos. Amém. Baru! Hashem!